Manuel Ferraz de Campos Sales descendia de tradicionais famílias paulistas ligadas à aristocracia rural e tornou-se o primeiro presidente representante da chamada política do café com leite. Natural de Campinas, lá ele iniciou seus estudos no internato Quirino de Amaral Campos e, aos 15 anos, mudou-se para a capital de São Paulo, onde terminou seu ensino secundário. Ingressou no curso de Direito no ano de 1859, tendo como colega o terceiro presidente do Brasil, Prudente de Moraes, e passou a ter um particular interesse pela política brasileira. Assim, ao se formar no ano de 1863, ele torna-se um militante do Partido Liberal e começa a escrever em jornais defensores das ideias ligadas a este viés. Em 1873, participa da criação do Partido Republicano Paulista, sendo um dos poucos dentro dele a se eleger durante o período imperial, e enquanto deputado, envolve-se nos debates relativos à lei do sexagenário, defendendo uma libertação gradual dos escravizados. Durante o movimento pela proclamação da República, Campos Sales teve atuação na articulação com os civis e militares, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, e no governo provisório como ministro da Justiça, encaminhou os códigos brasileiros que adotaram o casamento civil e o Estado laico. Tornou-se presidente do Estado de São Paulo em 1896 e em 1897 renunciou ao cargo para concorrer à presidência da República. Foi eleito com pouco mais de 91% dos votos, herdando uma enorme crise econômica do governo de Prudente de Moraes, que, embora tenha saído com uma boa popularidade, não foi capaz de resolver o problema financeiro ocasionado pelo encilhamento. Por isso, uma das suas primeiras medidas foi a de renegociar as dívidas do Brasil com a Inglaterra, conseguindo um novo empréstimo de 10 milhões de libras ao oferecer como garantia as rendas alfandegárias do Rio de Janeiro. Resolvida esta questão, suas atenções se voltaram na tentativa de consolidar a governança interna e isolar grupos políticos considerados radicais com o uso de medidas que traziam para o seu lado os governadores dos estados. O enfraquecimento da oposição teve grande influência nas fraudes eleitorais e no chamado voto de cabresto, facilitado ainda mais devido ao sistema de votação aberto. A política de saneamento econômico de Campos Sales incluiu também a criação de impostos e a redução de investimentos públicos. Assim, o superávit conseguido em seu governo acabou ocorrendo às custas do sacrifício da população. Seu arranjo político com os governos estaduais foi tão eficiente que ele não teve dificuldades para indicar a chapa que concorreria e ganharia as eleições de 1902. No entanto, terminou seu mandato com a popularidade bem em baixa, de acordo com a opinião pública. Ao deixar a presidência, continuou ainda por algum tempo participando da política brasileira, como senador por São Paulo e no cargo de diplomata na Argentina. Campos Sales teve 10 filhos com Ana Gabriela de Campos, que era também sua prima, e faleceu em 28 de junho de 1913, vítima de uma embolia cerebral. O ex-presidente foi homenageado no Ceará, tendo um município batizado com seu nome, e também em São Paulo e no Rio Grande do Sul.